Jesus fundou uma única igreja? Desde os primeiros dias da fé cristã, uma pergunta ecoa nos séculos. Jesus fundou uma única igreja, ou muitas igrejas? Hoje, há milhares de denominações, cada uma reivindicando a verdade do Evangelho. Mas o Evangelho, quando lido com o coração aberto e o olhar da história, revela algo muito diferente. Cristo não deixou à humanidade uma ideia solta, nem um grupo de discípulos dispersos. Ele fundou uma comunidade visível, edificada sobre rocha, dotada de autoridade e mantida pela sucessão apostólica. É essa verdade que vamos redescobrir, voltando às palavras do Senhor e aos testemunhos dos primeiros cristãos, homens que ouviram os apóstolos e conservaram viva a unidade da igreja. E a unidade segundo as Escrituras. Transição suave. Antes de tudo, é preciso escutar o próprio Cristo. Na Galileia, diante dos apóstolos, ele pronunciou as palavras que mudaram a história. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18, 19. Observe, ele não diz as minhas igrejas, mas a minha igreja. Uma só, singular, visível. Não é um conceito invisível de fé interior, mas uma comunidade concreta, dotada de estrutura, de autoridade, de missão. Assim como havia um só corpo no antigo Israel, agora há um só corpo em Cristo. Pouco depois, em Mateus 18, o Senhor confirma essa autoridade. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Se não te ouvir, dize-o à igreja. E se não ouvir a igreja, seja para ti como um pagão. Mateus 18, 15, 18. Perceba o detalhe. A igreja é instância de julgamento e correção. Ela não é apenas um símbolo espiritual, mas uma realidade que se pode ouvir, recorrer, obedecer. Aqui, Cristo institui uma autoridade comunitária, colegial, destinada a durar pelos séculos. São Paulo compreendeu essa unidade com clareza divina. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 4, 5. E ainda, porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12, 12. A imagem é viva e concreta. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo não tem corpos múltiplos. Ele tem um só corpo, uma só esposa, uma só igreja. São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, advertiu: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. E 2 Pedro 1, 20. A fé cristã, portanto, não nasce de opiniões pessoais, mas de uma transmissão fiel. Há uma autoridade visível que guarda o depósito da fé. Essa autoridade é a sucessão apostólica, a linha ininterrupta que liga os bispos de hoje aos apóstolos de Cristo. Segunda, os primeiros séculos testificam essa unidade, transição com um tom de testemunho histórico. Se a Bíblia anuncia essa unidade, a história a confirma. Nos séculos I, II e III, os cristãos conheciam apenas uma igreja, a Igreja Católica, visível, hierárquica e universal. Eles viveram sob perseguições, mas jamais sob divisão. Santo Inácio de Antioquia, Marseille de 107 d.C. Discípulo direto de São João Evangelista, Inácio escreveu A Caminho do Martírio em Roma. Onde está o bispo, ali deve estar o povo. Assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Carta aos Esmirnenses 8, 1-2. Nessas palavras, surge pela primeira vez na história a expressão Igreja Católica. Inácio não fala de comunidades independentes, mas de uma comunhão viva entre Cristo, o bispo e o povo. A unidade é o sinal da presença de Deus.
Romper com o bispo é romper com Cristo, e essa convicção era universal entre os cristãos do primeiro século. Santo Irineu de Leão, Pedioculus Urgis 202 d.C., discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, Irineu escreve em Contra as Heresias. Com esta igreja, por causa de sua mais excelente preeminência, é necessário que toda a igreja, isto é, todos os fiéis de toda parte, concordem, pois nela sempre foi conservada a tradição que vem dos apóstolos. Livro 13, capítulo 3, Henry 2. Irineu fala da Igreja de Roma como centro da comunhão católica. Ela é o ponto de convergência da fé apostólica. Ali, a doutrina foi conservada sem variação, desde Pedro e Paulo até seus sucessores. Para Irineu, a garantia da verdade está na sucessão episcopal, e não na interpretação individual das Escrituras. Ele escreve ainda: a fé pregada pela Igreja é a mesma em todo o mundo. A Igreja, embora espalhada até os confins da terra, guarda esta fé como se habitasse em uma única casa. Contra as heresias, Mintrio 10:2. Não há doutrina do norte ou do sul, do oriente ou do ocidente. Há uma só fé, mantida por uma só igreja. São Cipriano de Cartago, mais 258 de Cristo. No século III, Cipriano reforça o mesmo princípio em seu tratado da unidade da Igreja Católica. O Senhor diz a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A unidade tem origem em Pedro, a cátedra é uma só, e sobre ela se ergue a unidade do episcopado. Para Cipriano, Pedro é o princípio visível da unidade. Não é questão de poder humano, mas de ordem divina. A comunhão com a cátedra de Pedro significa permanecer unido à própria rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja. São Justino Mártir, B.C. Classe, 975 d.C. Na primeira apologia, Justino descreve a vida da igreja no século II. No dia chamado domingo, reúnem-se todos os que moram nas cidades ou nos campos, e são lidos os escritos dos apóstolos e dos profetas. Depois, o presidente faz uma exortação e todos se levantam e oferecem orações. Então, trazem pão, vinho e água, e o presidente pronuncia ações de graças e o povo aclama: Amém. Apologia 1, 65-67. Esse relato revela uma igreja organizada, sacramental e unida. A liturgia é a mesma em todo lugar, com leituras idênticas, eucaristia comum e estrutura hierárquica. A fé e o culto já possuíam caráter universal, católico. Santo Hipólito de Roma, Batilus C. 235 d.C. Em sua tradição apostólica, Hipólito descreve a ordenação dos bispos. Que seja ordenado bispo aquele que foi escolhido por todo o povo e que os outros bispos imponham sobre ele as mãos. Essa prática, a imposição das mãos, é o elo visível da sucessão apostólica. Cada bispo é parte de uma corrente ininterrupta que vem de Cristo e dos 12. É essa sucessão que garante a unidade e a autenticidade da Igreja. Prudêncio, final do SEC. Terda, início do quarto. No hino segundo Peristefano, Prudêncio canta: Pedro, rocha firme da fé sobre quem Cristo construiu o templo eterno. Mesmo na poesia cristã, a fé da Igreja una e apostólica é celebrada como um fato evidente. Pedro é a pedra e Cristo, o arquiteto. Terceiro, conclusão. A unidade que permanece assim, tanto nas páginas da Escritura quanto nos testemunhos dos mártires e padres, a verdade ressoa com força. Cristo fundou uma só igreja. Não uma ideia, não uma experiência isolada, não uma multidão de grupos, mas um só corpo, uma só fé, uma só sucessão. Uma igreja que, apesar das perseguições, das heresias e das tempestades dos séculos, manteve-se fiel à promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, quando muitos afirmam que a divisão é natural, o testemunho dos primeiros cristãos nos recorda: a igreja é una porque Cristo é uno, e permanecer nessa unidade é permanecer no próprio Cristo. Onde está o bispo, ali está o povo. Onde está Jesus Cristo,
Ali está a Igreja Católica, Santo Inácio de Antioquia, e essa igreja continua de pé. A mesma de Pedro e a mesma de Paulo. A mesma de todos os que guardaram a fé dos apóstolos.